Vamos lá, pessoal, dando sequência ao estudo, vamos agora falar sobre o direito de petição. O direito de petição é o direito que o servidor possui aqui no município de Cascavel de se dirigir à prefeitura ou à Câmara, conforme ele seja servidor da prefeitura ou da Câmara, para apresentar requerimentos. Se o requerimento for negado, ele pode insistir, pedindo reconsideração ou até mesmo recurso. Então nós temos aí que é assegurado para o servidor esse direito de requerer, representar e denunciar alguma irregularidade. E se o requerimento for negado, pedir reconsideração e recorrer. O pedido de reconsideração, ele é dirigido à mesma autoridade que proferiu a primeira decisão. Então, por exemplo, se o servidor apresentou um requerimento nesta secretaria municipal e o requerimento foi negado, o pedido de reconsideração é apresentado perante essa mesma secretaria. E se o pedido de reconsideração for negado, o servidor ainda pode recorrer a apresentar um recurso para o prefeito, que é quem está acima nessa hierarquia. Então, por isso que eu montei esse esquema, para que você possa visualizar que a prefeitura tem essa estrutura. Tem o prefeito, que é a autoridade máxima, secretarias municipais e abaixo tem setores, que podem ser diretorias, departamentos, cada uma vai se organizar na forma da lei. Bom, o que tu precisa saber? Quando apresentado algum requerimento e ele é negado, o pedido de reconsideração é para a mesma autoridade. E esse pedido de reconsideração não pode ser renovado. O inciso 3 diz que nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado. Não pode insistir. Apresentou o pedido de reconsideração e ele foi negado, cabe o recurso, mas não cabe um novo pedido de reconsideração. E o recurso, então, cabe somente quando houver um pedido de reconsideração desatendido ou não decidido no prazo. O recurso que é para a autoridade superior. Bom, o requerimento e o pedido de reconsideração, quando apresentados, a prefeitura deve respondê-los em 30 dias. Quando for um recurso, o prazo é de 90 dias. Esses pedidos não têm efeito suspensivo. No momento que tu apresenta um pedido de reconsideração ou um recurso, não é suspensa a decisão que tu está questionando. Agora, se tu tiver razão, se for aceito o teu recurso ou o teu pedido de reconsideração, ele vai retroagir para que a decisão fique desde o início da forma decidida. Bom, existe um prazo para requerer. O prazo que o servidor tem para apresentar alguma reclamação é de 5 anos, quando envolve uma demissão ou cassação. Se não envolve demissão ou cassação, aí o prazo é de 90 dias. Passado esse prazo, não pode mais requerer. É um prazo que o servidor possui, portanto, para apresentar o seu requerimento. Muito bem, e aí nós temos na sequência que além do vencimento, que é aquele valor básico pago pelo desempenho do cargo, além do vencimento, o servidor pode receber outras vantagens. Pode ser, conforme o caso, qualquer uma dessas, a gente vai conversar sobre elas na sequência. Bom, para entender isso, a gente precisa entender o que é vencimento e remuneração. Quando tu se inscreveu no edital, nesse concurso, quando tu viu o edital, tu viu lá um valor do cargo, não viu? Aquele valor que tu viu no edital é o vencimento. É o valor fixado em lei, que certamente tu vai receber desempenhando o cargo. Além daquele valor de vencimento, tu pode receber alguma vantagem, que é acrescida ao vencimento. E aquele valor básico, mais as vantagens, vai caracterizar a tua remuneração. Então pode ser que tu tenha feito o concurso, porque tu viu um vencimento lá, por exemplo, de R$3.000. E aí quando chegou a trabalhar, além dos 3.000 do vencimento, tu ganhava mais R$1.000 de uma gratificação. Tu estava ganhando 4.000 por mês. Esses 4.000, o vencimento mais aquela gratificação, é a tua remuneração. Então o vencimento é aquele valor básico fixado em lei que nunca vai mudar. E menos que aquilo tu nunca vai receber. E além daquele valor básico, tu pode ter outras vantagens que somadas ao vencimento compõem a tua remuneração. Maravilha. Descontos na remuneração. O servidor vai ser descontado se faltar o trabalho. O dia que faltou é descontado.
Também vai ter o desconto de 1/3 quando ele chega atrasado dentro da hora seguinte à marcada para iniciar. Vai ter a redução de 1/3 enquanto estiver preso por prisão ainda não definitiva, uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva. E 2/3 se estiver cumprindo uma pena de prisão que não tenha acarretado a demissão, a perda do cargo. E perde o vencimento total durante suspensão preventiva ou prisão administrativa. Nem existe mais essa prisão administrativa que é mencionada aqui. Bom, o servidor não vai ter desconto em algumas situações, que são essas listadas, assim como quando licenciado por motivo de saúde. E quando o servidor deve algo aos cofres públicos, isso vai ser descontado em folha, e esse desconto não pode ultrapassar, de acordo com o artigo 158, 1/5 da remuneração do servidor. Se o servidor for exonerado, demitido ou abandonar o cargo, o emprego, ele não pode pagar de forma parcelada, ele tem que pagar tudo de uma só vez. Para registrar a tua frequência, para registrar que tu está indo direitinho para o trabalho todos os dias, tem o ponto, o registro da frequência, que deve ser feito, então, nada muito relevante para fins de prova sobre o ponto. Diárias. O servidor que se afasta de Cascavel por alguns dias em razão de trabalho, para fazer um treinamento, imagina, ele vai fazer um treinamento em Curitiba, em Brasília, e esses dias que ele está fora de Cascavel, ele vai ter despesas com alimentação e com pousada, ele vai ter que almoçar, jantar, e ele vai ter que se hospedar em algum lugar. Como ele vai ter despesas, e essas despesas não são pagas diretamente pelo município, ele recebe um valor para indenizar, para compensar essas despesas, que é o valor de diárias. É fixado, então, por dia de afastamento um valor em outro regulamento. Não está aqui nesta lei o valor. Eles não podem perguntar na prova qual é o valor. Eles só podem te perguntar qual é a parcela que é dada para o servidor para compensar a despesa de alimentação e pousada. E aí tu vai responder que essa parcela se chama de diárias. Tem o auxílio para diferença de caixa. O servidor que trabalha pagando e recebendo em dinheiro, o que é cada vez mais raro em prefeituras, porque a maioria utiliza apenas o sistema bancário. Mas, se tiver alguém ainda fazendo isso em Cascavel, tem o direito a um auxílio para diferença de caixa de 30% sobre o vencimento. Também tem salário família para os servidores em razão de dependentes. A lei fixou o valor do salário família e as condições para que ele seja pago. Depois nós temos a jornada de trabalho, insalubridade e periculosidade. Começando com a jornada de trabalho, que tem uma duração de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Essa é a lógica. E para o magistério a gente tem 20 horas semanais, considerando-se um período, e 40 horas semanais quando for para 2 períodos. Horário noturno. O servidor que trabalhar entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte recebe um adicional noturno de 20% sobre o valor da hora. Além disso, neste horário, cada 52 minutos e 30 segundos que o servidor trabalhar, ele já vai receber o valor de 1 hora, acrescido do adicional. Então é uma dupla vantagem. Quem trabalhar entre as 22 e as 5, além de ganhar 7 minutos e 30 segundos a cada 52 e 30 trabalhados, ainda vai ganhar um acréscimo de 20%. Hora extra, quando o servidor trabalha além da jornada normal, é no máximo 2 horas extras por dia que o servidor pode fazer, e ele recebe um acréscimo de 50% sobre o valor da hora, quando ela é hora extra. Isso se for de segunda a sábado, dias normais. Se for um domingo ou um feriado, a hora extra é com um acréscimo de 100%, quer dizer, recebe o dobro do valor nesse horário. Adicionais de insalubridade e periculosidade, para o servidor que trabalhar exposto a agentes que lhe causam prejuízos à saúde ou que são perigosos, terão as adicionais de insalubridade de 40%, 30% ou 20% e de periculosidade de 30%, conforme artigos 176 e 177. Adicional por tempo de serviço a cada 5 anos, o servidor vai ter um acréscimo de 5%, até o limite de 30% ao final, claro, dos 30 anos. Auxílio reclusão, servidor de baixa renda, não são todos servidores, somente servidor de baixa renda, que recebe até esse valor, vai ter direito para os dependentes a um auxílio reclusão enquanto ele estiver preso.
não sendo devido ao auxílio-reclusão, se o dependente do servidor também for servidor municipal, ou se o servidor estiver recebendo salário maternidade ou auxílio-doença enquanto está preso. Bom, depois nós temos o regime de tempo integral, que é quando o servidor vai trabalhar justamente em um regime integral. Ele vai ficar se dedicando integralmente ao município. Ele vai ter direito, então, a essa caracterização aqui. Não se compreende na proibição do artigo 181 que o servidor que está em regime de tempo integral exerça essas atividades. Porque quando o regime está em tempo integral, ele não pode, em horário de trabalho no município, ter outras funções. É o que diz o artigo 181. O servidor em regime integral, ele só pode exercer outra atividade se não for no mesmo horário da sua jornada de trabalho. E quando ele está em regime integral, as atividades que ele pode desempenhar são essas. Ele pode fazer parte de um órgão de deliberação coletiva, ele pode exercer atividades que não tenham caráter de emprego para difusão de ideias e conhecimentos, e a prestação de assistência não remunerada a outros serviços. Bom, depois o Estatuto traz algumas regras sobre o magistério municipal. Essas regras provavelmente não vão aparecer na tua prova, porque elas são focadas somente em uma das categorias do município, que é o magistério. Por isso eu acho pouco provável que eles perguntem aqui sobre o magistério. O que é bastante cobrado em prova são os deveres e as proibições de todos os servidores, que nós temos aqui a partir do artigo 197. Os deveres, que são bem óbvios. Se tu imaginar o que a gente espera de um servidor, tu vai imaginar isso aqui. Quer ver? São deveres do servidor. Primeiro, comparecer na hora de trabalho quando convocado, seja horário ordinário ou extraordinário, quando convocado para hora extra. Então, comparecer quando convocado. Executar os seus serviços com zelo e presteza. Tratar com urbanidade, com educação, os colegas e o público, atendendo o público sem preferências pessoais, tratando todos da mesma forma. Obedecer às ordens superiores, obedecer a ordem da tua chefia. No entanto, aqui tem um detalhe importante. Devendo representar, devendo denunciar imediatamente por escrito contra as manifestamente ilegais. Se a tua chefia te der uma ordem manifestamente, claramente ilegal, tu não vai cumprir. Tu vai representar, tu vai denunciar. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Atender prontamente expedição de certidões requeridas para defesa do direito e esclarecimento de situações. Atender com preferência a qualquer outro serviço, requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas para defesa da Fazenda Municipal. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com uniforme, quando for o caso. Manter espírito de cooperação e solidariedade com seus colegas de trabalho. Guardar sigilo sobre assuntos do serviço. Apresentar ao superior, ao teu chefe, as irregularidades que tu tenha conhecimento. Apresentar relatórios da tua atividade e sugerir providências para melhorar o serviço. Basicamente isso. Como a gente vê, os deveres são bastante óbvios. O servidor que descumpre deveres, claro, vai ser punido. E a gente vai ver na sequência, inclusive, quais são essas possíveis punições. Mais grave do que descumprir um dever é incorrer em alguma das proibições, que nós temos listadas a partir do artigo 198. Ao servidor é proibido, primeiro, referir-se publicamente de uma forma depreciativa aos seus superiores hierárquicos, à sua chefia, ou criticar em informações, pareceres ou despachos autoridades e atos da administração municipal, podendo, em um trabalho assinado, manifestar, claro, o seu pensamento do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço com o fito, com a intenção de colaborar. O servidor ele não é proibido de contrariar, ele não é proibido de criticar, mas ele tem que fazer uma crítica construtiva, uma crítica do ponto de vista doutrinário. Simplesmente fazer uma crítica destrutiva, aí é proibido ao servidor. Também é proibido ao servidor retirar sem autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Ele não pode pegar nenhum objeto de trabalho e levar para casa sem estar autorizado. Atender reiteradamente pessoas na repartição para assuntos particulares, quer dizer,
recebe pessoas no órgão público, mas não para tratar do assunto de interesse do município, para tratar de seus assuntos particulares, para fazer os seus negócios particulares. Não pode, claro, fazer isso em serviço. Também é proibido promover a manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular listas de donativos na repartição. Essa manifestação de apreço é o famoso puxa-saco. Chega o chefe do setor e o servidor para tudo que está fazendo e diz, está aí o maior chefe da história desse setor e tal. Palhaçada, né? É uma coisa desagradável no ambiente de trabalho alguém que faz isso. Assim como a manifestação de desapreço também é proibida. Valer-se do cargo para lograr um proveito pessoal. Se valer do cargo para obter alguma vantagem. Também, claro, é vedado, porque o servidor já é remunerado pelo município pelo desempenho do seu cargo. Ele não pode se aproveitar do cargo para obter nenhuma outra vantagem. Também é vedado ao servidor coagir ou aliciar os seus subordinados com objetivos de natureza político-partidária. Também é vedado entreter-se durante o horário de trabalho em palestras, leituras e atividades estranhas ao serviço. Empregar material do serviço público em atividades particulares também é vedado. Praticar atos de sabotagem contra o regime ou serviços públicos. Receber propina, comissão, presente ou qualquer vantagem em razão do seu trabalho. E usar o telefone para assuntos particulares. Salvo, é claro, casos de extrema necessidade. Muito bem, incompatibilidades e acumulações. Bom, é incompatível com o serviço público que o servidor seja gerente ou administrador de uma empresa que mantenha relações com o município de Cascavel. Há um conflito de interesses, né? Não pode o servidor, ao mesmo tempo, trabalhar no município e trabalhar numa empresa, administrar uma empresa que tem negócios com a prefeitura. Também não pode representar um país estrangeiro, um estado estrangeiro, nem exercer mandato eletivo ao mesmo tempo. O servidor em mandato eletivo ele é afastado na forma do artigo 38 da Constituição Federal, que eu também já mostrei para vocês aqui. Acumulações. Em regra, não pode o servidor estar em mais de um cargo, exceto nas situações autorizadas pela Constituição Federal. E nós temos, pessoal, hoje na Constituição, essas três possibilidades. Acumulação de 2 cargos de professor, um de professor com técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Antigamente era só 2 de médico. Depois estenderam para os demais profissionais da saúde. E hoje, então, enfermeiros, dentistas, psicólogos e assistentes sociais que atuam na saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, podem acumular 2 cargos, desde que haja, é claro, compatibilidade de horários. Muito bem, é isso que nós temos então no que se refere a essas acumulações. O próximo título trata da ação disciplinar, e aqui nós vamos ver que o servidor, pelo que ele faz em serviço, ele pode ser responsabilizado em 3 esferas. A responsabilidade civil, que seria o dever de indenizar, de pagar por um prejuízo que ele tenha causado aos cofres públicos, seja por dolo ou culpa. A responsabilidade penal, que ocorre quando o servidor comete um crime ou uma contravenção, ele vai responder um processo criminal e pode ser preso. E a responsabilidade administrativa, que é o que a gente estuda aqui nesse estatuto. O servidor que descumpre os deveres e proibições que a gente estudou está sujeito a essas penalidades que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. É importante saber que essa responsabilidade civil, esse dever de indenizar, pode ser por dolo ou por culpa. O dolo é quando o servidor tem intenção de causar o resultado. A culpa é quando o servidor não tem intenção, mas por um descuido, por uma negligência, imprudência ou imperícia, o resultado que o servidor não desejava acabou acontecendo. Em ambos os casos, seja com a intenção, seja por culpa, causando um prejuízo aos cofres públicos ou a terceiros, o servidor vai ter que pagar. E nesses casos aqui de indenizações, não pode descontar mais do que 10% da remuneração do servidor. Vejam só, a gente viu antes que quando o servidor tem que repor algo para os cofres públicos, no máximo 1/5 pode ser descontado. Quando for uma indenização por um prejuízo que ele causou, no máximo a 10ª parte da remuneração por mês.
Tem a responsabilidade penal na forma da lei federal aplicável, que é principalmente o Código Penal, e temos a responsabilidade administrativa, que é justamente as penalidades que a gente vai ver a seguir. É importante observar que o fato do servidor ser responsabilizado aqui na esfera administrativa sofrendo uma dessas penas, não exime, não livra ele da responsabilidade civil ou penal. Então, nem do pagamento de indenização. Então, mesmo que o servidor seja demitido do cargo, ele também pode responder um processo criminal e ser preso, e responder um processo civil e ter que indenizar. Porque uma não exclui a outra. A responsabilidade administrativa não exime o servidor das outras responsabilidades. Bom, nós temos então as penalidades aqui listadas, vamos conversar agora sobre cada uma delas. E é importante observar que essas penas são colocadas no prontuário do servidor, exceto a primeira. A advertência não vai para o prontuário. Todas as demais vão ficar registradas na ficha do servidor. O artigo 209 prevê que não se aplica ao servidor mais de uma pena por infrações aplicadas em um mesmo processo. Então, se no mesmo processo o servidor cometeu várias infrações, ele não vai sofrer, por exemplo, uma suspensão e uma repreensão. Sofre uma suspensão maior. Essa que é a ideia. A pena de advertência e a de repreensão são aplicadas por escrito. A advertência em caso de infração de natureza leve. Que a pena tem um caráter educativo. Na primeira vez aplica uma advertência se for algo mais simples. Agora, se o servidor reincidir em uma falta que ele já foi punido com advertência, aplica a repreensão. E também, na desobediência desses deveres aqui do artigo 197, também é aplicado direto a repreensão, que são deveres um pouco mais graves do que os casos punidos com advertência. Então a gente vê um nítido caráter educativo das penas. Aplica a primeira vez, se for uma infração leve, uma advertência. Se o servidor cometeu de novo, aplica a repreensão. E o que tem mais grave que a repreensão? Tem a suspensão. Na suspensão, o servidor vai ficar sem trabalhar uns dias e vai ter o desconto. Ele vai ser descontado de metade do vencimento pelos dias de suspensão. Então, o servidor punido por 30 dias vai ficar um mês sem trabalhar e vai receber metade da remuneração. A suspensão é por no máximo 60 dias e ela vai ser de no máximo 10 dias quando for uma suspensão para o servidor que foi convocado para a inspeção de saúde e não compareceu. E no caso de falta grave ou reincidência, é aplicada também a suspensão. Bom, nós temos depois a destituição do cargo. O servidor que ocupa um cargo de confiança pode ser punido com a destituição do cargo. E a mais grave das penas é a demissão, que é a pena de perda do cargo, que vai ser aplicada quando o servidor comete um crime contra a administração, também em caso de abandono de cargo ou falta de assiduidade, e aí é importante diferenciar abandono de cargo de falta de assiduidade. O abandono é quando o servidor não aparece para trabalhar há mais de 30 dias em sequência, mais de 30 faltas consecutivas. Faz mais de 30 dias que o servidor não vem trabalhar e não justifica. Já a demissão por falta de assiduidade é quando o servidor, dentro de um ano, teve 30 faltas. Aí as faltas não precisam ser consecutivas. Então, se dentro de um ano o servidor teve 30 faltas sem justificativa, ele é demitido por falta de assiduidade. Se foram mais de 30 em sequência, consecutivas, é por abandono de cargo. Em ambos os casos, o servidor é punido com a demissão, mas é importante diferenciar o nome de cada uma delas. Também é demitido o servidor por incontinência pública, conduta escandalosa e embriaguez habitual, insubordinação grave em serviço, ofensa física, uma agressão física, salvo se for legítima defesa, aplicação irregular de dinheiro público e transgressão de qualquer dos itens também do artigo 197 e 201, conforme a gravidade. O ato de demissão, que também sempre vai mencionar a causa da penalidade e pode ser aplicada com a nota bem do serviço público nos casos mais graves. E o que é essa cassação de aposentadoria e disponibilidade? A cassação da aposentadoria e disponibilidade é o mesmo que a demissão, só que ela é aplicada para quem não está mais em atividade. O servidor em atividade é demitido. O servidor inativo, que é o aposentado ou em disponibilidade, ele não é demitido, mas ele tem cassada
essa disponibilidade ou essa aposentadoria. Consequência prática é a mesma, ele perde o vínculo com o município e deixa de receber. Bom, e nós temos então que para graduar as penas alguns critérios são levados em consideração, que são as circunstâncias atenuantes ou agravantes. E isso eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.